Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Podcast, o podcast que desmistifica o universo do cartório. Eu sou o Pedro Meireles, eu sou tabelião no cartório de Buriticupu e também nos acompanham Tatiane e Thierry. Aqui nós vamos abordar algumas informações relevantes do cotidiano do cartório para você de uma maneira mais descomplicada. E também vamos compartilhar histórias inspiradoras dos nossos convidados especiais. E para começar com o pé direito, nós estamos com a presença do ilustre promotor de justiça do nosso município, o Dr. Felipe Rotondo, que é responsável pela fiscalização dos cartórios, né, pela coordenação, pelo acompanhamento do cartório no nosso município. Dr. Felipe Augusto Rotondo é promotor de justiça do Ministério Público do Maranhão. Possui MBA em Tecnologia para Negócios, Inteligência Artificial, Data Science e Big Data pela PUC do Rio Grande do Sul. É especialista em combate à corrupção pela Universidade de Estácio de Sá e pós-graduado em Ciências Criminais e Direito Anticorrupção pela UFMA, da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. O Dr. Felipe é conhecido não só pelo trabalho exemplar que desempenha no Ministério Público, mas também pelas várias contribuições e ações sociais que ele já fez aqui no município, como a doação de uma sala de tratamento na APAE e a implementação de um centro de informática em uma das escolas do nosso município e várias outras ações. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tatiane. Obrigado, Thierry. Uma satisfação estar aqui. E fico feliz que o cartório também esteja aqui iniciando esse mundo de podcast. Recentemente eu também aderi a esse podcast lá pelo Ministério Público, pela nossa associação, e vejo que é uma ferramenta que dá um grande alcance para a gente poder falar um pouquinho com nossos ouvintes que às vezes não conhecem muito bem, não são técnicos na área, mas esse canal aqui possibilita uma aproximação e que eles possam entender um pouquinho mais sobre essa importante instituição que é o cartório. Excelente. Hoje nós vamos tratar sobre essas duas instituições, Ministério Público e Cartório, as atividades cotidianas e o trabalho que é realizado em conjunto. E a forma como essa parceria funciona, como ela impacta na vida do cidadão. Doutor Felipe, para a gente começar, a gente queria saber um pouco sobre o senhor. Então, a gente tem aqui na nossa cultura tratar de explicar quem nós somos, mas sem dizer o que fazemos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o senhor, dizendo quem o senhor é sem dizer o que faz. Essa pergunta já foi me adiantado antes de estar presente. Eu já imaginava que seria a pergunta mais difícil. E, de fato, a gente falar sobre o que nós somos, tentando dissociar do nosso trabalho, é bem difícil. Porque, normalmente, a gente fala, sou Felipe Rotondo, promotor de justiça. Mas isso, de fato, não define o que é a pessoa. Ser promotor de justiça é uma situação temporária. Eu estou promotor de justiça. Mas conseguir falar o que eu sou como pessoa é, de fato, difícil. A gente pode pensar em alguns princípios. Eu sou uma pessoa que tento ser justo. Eu verificar a situação, saber que nós somos pessoas individuais, temos opiniões próprias e que nem sempre a visão de uma situação é a mesma para todo mundo. Então a gente tem que entender sempre o outro lado e compreender, ter como é que a gente pode dizer, uma empatia pelas pessoas e conseguir dentro dessa entender as individualidades e saber que nós somos seres sempre em construção. Até por isso que é difícil a gente falar quem é o Felipe Rotondo, porque o Felipe Rotondo hoje não é o mesmo Felipe Rotondo há 10 anos atrás. Então, hoje, é muito difícil separar da minha função, porque eu me enxerguei na função de promotor de justiça. Então, muito dos princípios do que eu entendo que é promotor de justiça são princípios de vida. A gente praticar o bem-estar social, saber que nós estamos aqui na sociedade e no mundo e devemos também conviver em harmonia com as outras pessoas e praticar o bem. Então, é um pouco difícil falar sobre o que é o Felipe Rotondo. Não sei se essa era uma definição que se queria, porque na verdade não existe uma definição. Então, se eu for falar o que é o Felipe Rotondo, é um ser em construção, sempre tentando aprender, todo dia buscando novos conhecimentos, entendendo o que é que se faz de correto, o que é que não, o que é que eu poderia aprimorar, não só com os conhecimentos que eu adquiro sozinho, mas também com as pessoas que eu interajo.
Excelente. Doutor Felipe, como foi que você chegou no Ministério Público? Também essa é uma outra pergunta. Como eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, eu sempre fui ligado. Na época da escola, eu gostava muito das áreas exatas. Matemática, física e química, eu dominava. Mas eu era sempre uma pessoa muito tímida, então eu tinha pouco relacionamento com outras pessoas. As referências que eu tinha eram dentro de casa. Meu pai era médico e minha irmã tem 9 anos a mais de idade. Então, quando 9 anos, ela fez direito, se formou. Quando ela se formou, ela passou para o Ministério Público, logo bem novinha, acho que tinha 22 ou 23 anos. Eu lembro que eu tinha 14 ou 15 anos. E acabou que, quando eu fui na época de escolher a minha carreira, eu tinha duas opções. Ou, na verdade, a gente tem sempre mais do que duas. Mas as referências que eu tinha dentro de casa era meu pai médico e minha irmã promotora de justiça. A despeito das matérias que eu tenho mais familiaridade, que era matemática e física, que todo mundo achava que eu ia ser engenheiro ou ia para fazer matemática ou ciência da computação, eu acabei buscando referências em casa e quando eu fui fazer o vestibular, ninguém nem sabia. Eu escolhi, não avisei nem minha mãe, nem meu pai. Quando saiu o resultado, que viram que eu tinha feito direito. Aí eu cursei a faculdade, tinha algumas referências, alguns amigos dela de faculdade que eram próximos, que eram juízes, promotores, acabei estagiando com eles, mas quando me formei, passei logo no concurso para analista do Tribunal de Justiça e acabei tendo uma proximidade com o judiciário. Então, fui 6 meses assessor de juiz, aí virei analista, fiquei 3 anos, virei assessor de desembargador. Aí, como a gente é formado em direito, para ser ou promotor ou juiz, precisa de 3 anos de atividade jurídica. Então, na época, a minha familiaridade, a despeito da minha irmã ser promotora de justiça, era no judiciário. Mas, pela coincidência, teve o concurso de promotor de justiça, acabei passando. Mas não sabia muito bem o que era promotor de justiça e também não tinha assim ainda uma vocação. Eu tinha uma referência da minha irmã, que acabou me inspirando, mas foi circunstância da vida. E hoje, aí, passado 8 anos, aí eu já tenho, já conheço a rotina e como eu disse agora há pouco, me identifico bem com o cargo de promotor de justiça. Doutor Felipe, quais os desafios e lições que você pode tirar dessa sua trajetória até o Ministério Público? Isso é uma outra pergunta muito boa. Eu acho que também faz parte um pouco do que eu comentei, de a gente se descobrindo, de ir aprendendo. Meu pai era médico, então eu tinha uma condição social boa, sempre estudei em escola particular, a despeito de ter feito uma universidade pública, mas todo mundo sabe que no Brasil fazer uma universidade pública, em regra, é quem já veio de uma escola particular. Então, minha irmã era promotora de justiça, então eu tinha alguma pouca referência do que era ser promotor de justiça. Mas na visão que o senso comum tem, que a maioria da população acha que o promotor de justiça é aquele promotor que vai acusar alguém, que vai defender um ponto de vista de acusação, vai para um júri acusar para obter uma condenação. Mas quando a gente entra na instituição, a gente vê que nossa atuação é muito mais ampla. Lógico que a parte criminal é importante, mas tem toda uma outra parte que não era comum. Por exemplo, eu nunca tinha tinha de passagem pelo interior do Maranhão, mas não conhecia a realidade. Então, quando eu passei no concurso público e tive que ir para uma comarca de inicial, aí lá eu fui compreender, ter uma visão social totalmente diferente. Existe algum momento assim da sua vida, depois que você passou, até mesmo antes de passar no concurso, que impactou a sua visão sobre quem você queria ser da profissão? É justamente essa construção de entender a realidade. Porque quando a gente faz um curso de direito, por exemplo, a gente estuda a lei ali. Muito teórico. É isso. E a teoria é muito diferente da prática, muitas das vezes. Sabe,
a minha atuação, eu cheguei na empolgação, eu gosto muito de combate à corrupção. Então a gente chegava achando que o promotor de justiça ia conseguir sozinho resolver a corrupção. Mas a gente começa a atuar e entende que ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos sempre do coletivo. E a gente entender que nós vivemos numa sociedade e tudo que é feito, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, seja o cartório, é feito em prol da sociedade. Então, nós precisamos compreender a sociedade. Então, o desafio foi chegar numa realidade totalmente diferente do que eu não conhecia. Não tinha contato com as necessidades que o cidadão tinha, da pobreza que se tinha, da falta de conhecimento. A pessoa não saber que ela tem direito a uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, e nem saber a quem procurar. E ver ali uma autoridade que não era novo, né, 26, 27 anos, mas minha irmã entrou com 23, então mais nova ainda, e colocar a esperança dela numa pessoa tão jovem, que acabou de passar no concurso, há pouco tempo tinha passado numa faculdade. Então, entender o choque de realidade sociocultural e perceber que a responsabilidade do cargo é muito grande. Aí a gente tem que calmar, estudar e aos pouquinhos entendendo e se moldando na função. Eu acho que o choque de realidade ali cultural, social, é impactante e acaba moldando o promotor de justiça e eu, no caso. Doutor Felipe, algumas coisas aqui que eu anotei que eu achei interessante, porque eu passei por coisas parecidas. O senhor falou da influência da sua família, né? Também meus pais, policiais federais, e eu acabei indo para a Polícia Federal mesmo sem achar que aquele era meu caminho, mas fui e passei um bom tempo da minha vida, né? O senhor falou, às vezes confunde quem nós somos com quem nós fazemos, e o senhor falou que, assim, não sabia o que o promotor fazia, o senhor foi meio ali pelo instinto, e quando eu fui estudar para o cartório, eu pensava que cartório só fazia reconhecimento de firma e autenticação de cópia. E descobri cartório é um mundo e é apaixonante, sim. Então, aqui a gente faz, né, a gente cuida da vida das pessoas desde o nascer até o morrer. A gente sara dores, a gente ajuda a realizar sonhos. Então, e eu me apaixonei por isso. Mas quando eu comecei a estudar, eu achei que eu tinha uma visão totalmente deturpada do que é. O senhor falou também sobre a questão de que quem o senhor é, o senhor procura melhorar sempre, né? É a busca pela excelência, né? Da melhoria contínua. A gente tem aqui uma frase que a gente fala que é hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então se encaixa bem aí com o que o senhor falou. O senhor veio de onde? O senhor nasceu aqui no Maranhão? Tá, eu vou só aproveitar os dois ganchos da dificuldade da pergunta de ser quem nós somos, porque normalmente acaba que a nossa profissão acaba influenciando. Os seus pais te influenciaram, os meus pais, meu pai e minha irmã acabaram me influenciando. Por isso, então, aquela dificuldade de dizer quem se é, tirando do trabalho, né? Mas é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias, saber que nós não somos só nosso trabalho, o trabalho é importante, mas nós não somos apenas isso. E o outro ponto que é realmente da dificuldade. Até falei recentemente no podcast que eu participo, que a pergunta mais difícil na época da faculdade que eu encontrei era para dizer o que é o direito. Aí depois eu disse que a segunda pergunta mais difícil para mim é o que é ser promotor de justiça, porque de fato não existe uma pergunta pronta. Nós somos hoje aqui no Maranhão 312 promotoras, procuradores e procuradoras de justiça. Eu tenho certeza que se a gente juntar os 312 para cada um falar o que é o Ministério Público, cada um vai ter uma visão diferente, justamente pela essa amplitude que é cargo. Aí voltando de onde eu sou, eu nasci em São Paulo, mas quando me perguntam de onde eu sou, para mim eu sou maranhense, porque com 1 ano e pouco, 2 anos, meu pai se mudou para Balsas, trouxe a família, e acabou que desde sempre eu moro, então não tenho nem sotaque. Meu pai tinha bastante, minha mãe um pouco menos, mas quem conversa com eles sabe que eles não são daqui. Mas quem conversa comigo acha que eu sou daqui, só sabe que eu sou de fora quando eu falo. Então, sou de São Paulo, mas não tenho vínculo nenhum com São Paulo. Sou maranhense. Aí inclusive aqui em Buriticupu, em 2022, eu recebi o título de
cidadão buriticupuense, e naquela oportunidade eu disse que aí, de fato, eu consegui ter agora uma identidade local, dizer que eu de fato sou maranhense porque tenho o título de cidadão buriticupuense. Doutor Felipe, o Caio Carneiro, ele costuma dizer que a gente está sempre à procura de 2 minutos. Então, numa conversa com o senhor agora, eu já tive vários 2 minutos aqui, em algumas reflexões, 2 minutos que são importantes para fazer alguma virada de chave. O Flávio Augusto, ele fala sobre ponto de inflexão, né? São pontos ali na vida que, daquele ponto, se ele tomasse a decisão do lado esquerdo, ele viveria uma coisa, do lado direito ele viveria outra. E ele chama esse ponto de inflexão, é um cálculo matemático, né, que eu não tenho nem habilidade para explicar aqui, mas ele vai significar isso, né? E então, assim, a gente vive o tempo todo pontos de inflexão, vive o tempo todo esses 2 minutos, viradas de chave, né? Então, se eu teria algum ponto de inflexão na sua vida, assim, pode citar alguns que fizeram a diferença, que foram uma virada de chave realmente, tanto na mentalidade quanto em outros aspectos, carreira, família, etc. Eu vou citar um que eu até já iniciei aqui no episódio, nesse podcast. Foi o da atuação. Quando eu entrei lá em 2016, 2017 em São João Batista, naquela atuação ideal de achar que a gente conseguiria mudar tudo sozinho, naquela oportunidade, como eu tinha familiaridade com o direito, na improbidade administrativa, achando que ia mudar tudo. Entrei, eu lembro que eu acabei batendo recorde no Maranhão, entrei com 80 e tantas ações de improbidade, mais não sei quantas de criminais contra gestores, achando que aquilo ali ia resolver. Mas quando de fato eu percebi que sozinho não seria eu que mudaria, mudei totalmente o foco da minha atuação. Hoje é muito mais pelo fato de eu compreender que eu não atuo sozinho, que eu dependo de outras instituições, eu dependo de outras pessoas, inclusive muito mais do cidadão, eu preciso muito mais do cidadão do que o cidadão de mim, como instituição, como promotor de justiça. Aquilo ali mudou e fez eu desacelerar aquela parte, achar que eu não sou o super-herói, eu não vou resolver tudo e que eu tenho que compartilhar também as decisões, a forma como eu vou atuar, porque como eu não vou resolver tudo só, as vitórias, as conquistas vão ser todas compartilhadas. Aquilo ali para mim mudou bastante o meu modo de atuar e pode ser considerado sim um ponto de inflexão para mim. Tanto é que as pessoas que comparam quem era o promotor de justiça de São João Batista, Felipe Rotondo, promotor de justiça em Buriticupu, são outros perfis diferentes, e isso não quer dizer que a gente não se tenha conseguido resultados lá e não se tenha conseguido aqui. São formas diferentes de atuar que eu acredito que hoje, senão eu não estaria fazendo, é melhor do que a anterior. Excelente. O que você falou sobre o cidadão precisar mais de você como promotor público, como instituição, é bem o que a gente consegue visualizar aqui no cartório. Porque existe essa visão hoje no contexto social e político do cartório ser aquela instituição que eu não gosto de ir. Que eu vou quando eu estou querendo resolver algum problema. Mas o cartório, ele é muito mais do que isso. Ele é onde você vai registrar o nascimento do seu filho, onde você vai registrar seu casamento, comprar um imóvel, fazer a regularização do imóvel. Então, os cartórios, eles funcionam hoje como guardiões, realmente, da nossa vida, porque ele vai registrar e garantir que aqueles atos fiquem protegidos e gerando aquela segurança jurídica das ações do nosso dia a dia, né? E o mais legal é que apesar da gente lidar com assuntos sérios, os cartórios hoje em dia, eles estão cada vez mais acessíveis à comunidade, mas a gente ainda depende dessa desmistificação do que é de fato o cartório. Então, a atenção que a gente dá aos nossos cidadãos, por exemplo, é uma forma de desmistificar isso. Toda vez que a gente atende um cliente, eu acho que você também consegue fazer isso na parte dos atendimentos ao público, de fato conseguir prestar esse atendimento de forma a aproximar as duas entidades, né? Então,
Aqui em cartório é de fato onde a vida acontece, desde reconhecimento de firma, a contratos de compra e venda, contratos de escrituras, no caso, de compra e venda, e aí é o que torna as nossas ações civis de fato oficiais, né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque nossa população é muito carente de informação. Não é à toa que nossos índices no Maranhão, por ser um estado pobre, com uma educação ainda precária, a gente observa muito que a falta de informação influencia muito no nosso estado, no nosso município. E não saber qual é a importância de um cartório, qual é a importância do Ministério Público, qual é a importância de uma defensoria, ou não entender o que é um poder judiciário, às vezes confundir o promotor com o defensor com o juiz com o promotor, e isso gera um problema enorme para todo mundo. E, inclusive, eu tenho certeza que para o próprio cartório. Se o cidadão não sabe qual é a importância, qual é o benefício, o porquê que existe essa instituição, seja no caso do cartório, seja o Ministério Público, como é que ele vai conseguir exercer a cidadania dele, como é que ele vai ter os direitos dele plenamente assegurados. Então, por isso que, como eu disse bem no início do episódio, eu louvo, eu incentivo que se tenha esses canais, porque o cartório, por meio do podcast, capacitando, trazendo informações de qualidade para o cidadão, o Ministério Público trazendo informação de qualidade, a Defensoria, a gente vai um pouquinho contribuindo com essa mudança de cultura local e otimizando o cidadão, porque nós aqui somos instituições públicas. O cartório tem algumas naturezas aí que às vezes confunde com a natureza privada ou não, mas é um serviço público essencial, tá na nossa Constituição. O destinatário do nosso serviço é o cidadão. Então, nós precisamos, o Pedro, conhecer, que eu tenho certeza que todo dia, como ele disse, todo dia ele está conhecendo cada vez mais o que é o cartório, qual é a função, como é que ele pode trazer benefícios para a sociedade, e a gente fazendo esse entendimento e trazendo informação para o cidadão, para que ele, do outro lado, entenda também por que o cartório existe, por que a importância dele e como aquilo vai impactar na vida dele, é extremamente importante. Interessante perceber que a visão que se tem de cartório hoje, inclusive, é muito de uma coisa que mais antiga, daquela história do cartório que vinha de pai para filho, do cartório que a pessoa, quando ia atender, parecia que estava fazendo um favor para quem estava sendo atendido, né? Hoje, não só no nosso cartório, mas tem como cultura isso, mas eu vejo em todos os outros colegas essa vontade, essa participação de ter um atendimento mais humanizado, de buscar serviços ágeis, de prestar um serviço de qualidade, e que a gente preste informação correta para o serviço que tem que fazer, e ainda explicar o motivo de fazer, o motivo que é aquele serviço, né? Porque antigamente a pessoa chegava nos locais, tinha uma parede lá, né? Ó, eu tenho que fazer isso aqui, como é que eu faço? Divida, né? Hoje a gente tem essa visão de que não, eu tenho que ajudar, né? Para mim é interessante que a pessoa saia daqui feliz, né? Que ela saia daqui com o problema dela resolvido. Então, a gente busca fazer isso, e não é só no cartório do Público, cartório do Estado do Maranhão, e vários colegas do país inteiro estão buscando isso, né? A gente, os cartórios são providos por meio de concurso, né? A gente tem o controle da corregedoria, a fiscalização da corregedoria, do Ministério Público, do juiz corregedor local, e buscando sempre fazer isso, melhorar o serviço para que a população tenha um serviço de qualidade. E isso é importante porque a gente precisa, não só a nível de cartório, mas a nível de serviço público, desmistificar aquela ideia ruim do serviço público. Achar que a gente vai no órgão público, vai encontrar ali um servidor que não está nem aí, que ele não se importa com a qualidade de serviço, que ele não se importa com o resultado, e isso a gente precisa de fato mudar para fazer um atendimento humanizado, para que a pessoa venha, seja no cartório, seja no Ministério Público, e mesmo que ela não tenha o direito que ela achava que tinha, mas se ela receber um atendimento humanizado, de qualidade, ela vai sair satisfeita. Trazendo um pouco para a minha atuação. Nem sempre a pessoa que vai no Ministério Público vai ter o seu direito atendido, porque às vezes nem é o Ministério Público que vai resolver, mas o entender, ouvir, ver qual é a dificuldade. É essa.
A pessoa tem o conhecimento correto, adequado? Não. Então se passa a orientação, já que nós temos essa orientação, diga, esse caso aqui não seria aqui, seria no cartório, ou seria na defensoria pública, mas o fazer esse atendimento é importante justamente naquela linha de também educar e conscientizar o cidadão. Eu acho isso importante. Doutor Felipe, pensando nisso, qual a visão que o Ministério Público tem sobre o cartório? O cartório, como eu disse, é uma instituição essencial. Eu não sou especialista, vocês vão saber muito melhor do que eu falar sobre o que é o cartório, mas como aqui o público é geral, é mais para o cidadão, o cartório vem da necessidade de se autenticar informações, de assegurar que aquelas informações são verdadeiras. Imaginem aí, antigamente, quando não se tinha moeda, não se tinha o registro público mesmo. Alguém chegava num determinado local e dizia, eu sou dono daquilo ali. Aí chegava uma outra pessoa e dizia, não, o dono é terceiro. Quem é que vai dizer? Exato. Quem é que vai fazer a organização, seja urbana, seja rural, para dizer, olha, nosso Estado aqui, nossa Constituição, o Brasil, adota a propriedade privada e cada um, dentro do loteamento, tem direito, se for proprietário, e dizer, e ter um documento que diga que aquele imóvel, aquele bem imóvel, às vezes também pode ser registrado, é da pessoa A e não de B, e para isso precisa de fato de uma instituição que seja delegado, poder público. A nossa Constituição diga, quem tem o poder, quem tem a atribuição de dizer que aquele imóvel é de fulano, é o cartório, porque ele seguiu todo um trâmite. Hoje, o Pedro falou que os cartorários são confiscados, então já é diferente, não é mais uma herança, como é que eu queria dizer, uma capitania hereditária que dizia que era uma pessoa, passava para outra. Enfim, por que isso? Isso é visando que se tenha um órgão órgãos que aí não seria centralizador, porque não é só um órgão, são vários, cada município tem o seu, e tem município que tem mais de um cartório, mas que tenha uma autoridade que diga, que faça aquela autenticação. Isso é muito importante justamente para dirimir essa desconfiança, porque é normal que o ser humano desconfie do outro. Então a gente precisa que alguém diga o que é autêntico ou não e que tenhamos confiança. Por isso que a gente precisa, que é um serviço importante, a gente precisa ter confiança nos cartórios. O cartório, ele dá autenticidade, ele dá segurança, ele dá autenticidade. E o cartório é fiscalizado pelo Ministério Público, né? Além de ser fiscalizado pelo juiz corregedor de forma local, também de forma local ele é fiscalizado pelo Ministério Público. Então a gente tá sempre trabalhando em conjunto, né? E é interessante a gente ter essa ideia. Então tem as demandas do Ministério Público, tem as demandas do cartório, mas algumas coisas elas se relacionam intimamente. Então, por exemplo, alguns casos práticos já aconteceram aqui. Já teve situação da pessoa vir fazer uma procuração dando poderes sobre a gestão da vida de um menor. E aí, essa gestão de poderes, na verdade, ela tem que ser feita por meio do controle do Ministério Público por uma via judicial, né? O cartório pode até registrar né, no assento, uma coisa nesse sentido, depois de vir do judiciário. Mas a gente depende da atuação do Ministério Público. E vice-versa, o Ministério Público também depende que a gente encaminhe, que a gente não faça esse tipo de ato. Então, é importante a gente ter esse contato, né? Queria, se eu puder falar um pouco sobre isso, sobre essa atuação conjunta, o que o senhor entende. Eu acho que um ponto que foi tocado que é importante é saber, e o cidadão às vezes tem a desconfiança dos órgãos públicos. Acho que o cartório lá está solto, mas a nossa estrutura de Estado é toda pensada em freios e contrapesos, fiscalização. O cartório, como você citou, ele tem o cartorário tem o dever de fazer as suas correções internas, então todos os atos aqui o cartorário tem que fiscalizar, mas tem um controle externo, que é o cartório, é o extrajudicial, mas é ligado ao Poder Judiciário por meio das corregedorias. Então, o juiz local faz a correção externa.
Ministério Público atua fiscalizando como fiscal do ordenamento jurídico, não só do cartório em específico, mas de todos os órgãos externos, tanto é que ele não é considerado nem o Poder Judiciário, Legislativo, nem Executivo, mas ele é um órgão fiscalizador, inclusive do cartório. E isso é importante para que se tenha uma segurança de que os atos do Estado, seja do Executivo, seja do Legislativo, do próprio Judiciário e dos cartórios, tenham um mínimo de segurança, e é por isso que é importante que se tenha. Eu sempre gosto de falar que o Ministério Público, quando ele atua quando há um problema, no caso da fiscalização. Se não chegam informações para o Ministério Público, em tese, aquilo ali, o órgão fiscalizado está andando em dia. Mas, eventualmente, quando há algo que extrapola, e um exemplo pode ser você citou que aqui o atendimento é bem feito, e eu imagino que seja. Mas se eventualmente alguém entender que foi no cartório e foi desrespeitado na sua fila de atendimento, ou veio aqui, não quiseram receber, ou disseram que não vou porque você é fulano, você é feio, você é bonito. Enfim, aquilo ali gerou um ato que aparentemente há uma irregularidade, porque o atendimento que deveria ser bem feito não foi, a quem cidadão o pode cidadão recorrer. pode, quem é o usuário ou o cidadão, enfim, ele pode ir ao Ministério Público fazer uma reclamação, pode ir no juiz fazer uma reclamação. E isso é importante para a gente melhorar o serviço. Às vezes acontece fraude, e isso é em todo lugar que é suscetível, tanto não só no cartório, mas às vezes existem erros no Judiciário, no Ministério Público. Algum órgão precisa ter essa fiscalização. E o Ministério Público faz uma espécie desse controle de legalidade, porque o Ministério Público é fiscal do ordenamento jurídico. Então, ele funciona para o cidadão entender. Houve ali um desvio, houve uma irregularidade, se não for resolvida internamente, porque o cartório pode resolver, e a gente sempre estimula que os próprios órgãos façam suas próprias correções, façam a organização. Nenhuma instituição é perfeita, então sempre tem algo que pode ser melhorado. Eu tenho certeza que no cartório aqui são estabelecidos protocolos de atendimento, mas às vezes o funcionário que vem não acordou num bom dia, ele está ali, não fez um atendimento como foi orientado. Não precisa o cidadão ir direto no Ministério Público, foi mal atendido. Por que não conversa com quem é o responsável interno? Chama, como a gente chama, vai numa empresa, bora, eu quero falar com o gerente. Então, fala internamente. Mas se o problema não resolver, tem os órgãos externos de fiscalização, que pode ser o Poder Judiciário, que é o corregedor natural, mas também pode ser o Ministério Público, dentro da análise da legalidade, ou dos outros atos, como o Pedro falou, que são requisitos legais. Existem situações que o cartório não vai conseguir resolver, porque a lei diz, eu não posso fazer, porque passou o prazo. Por exemplo, alguém teve um familiar que faleceu, passou o prazo que ele deveria registrar no cartório, então ele só pode por via legal. Então, o cartório, por mais que ele tenha boa vontade, eu sei que ele pode ser que algum funcionário aqui conheça. Eu vi que a pessoa morreu há 16 dias atrás, há 20 dias atrás, mas eu não posso fazer nada porque a lei diz, se eventualmente chega a informação de que se descumpriu aquele prazo legal, o cartório estaria cometendo ilegalidade, aí caberia alguma sanção, tanto correcional e talvez até legal, porque talvez ali possa ter tido uma falsidade ideológica, enfim, analisar cada caso. É por isso que é importante que se tenha órgãos fiscais. E isso não quer dizer que, por ser fiscal, o órgão fiscalizador é inimigo. Pelo contrário, nós, como a gente sempre tem que entender, nós trabalhamos com princípio. O cartório quer fornecer o melhor serviço possível para a sociedade, para melhorar, para atender o mundo a delegação que se estabeleceu para o cartório, porque tem que ser bem feito. O Ministério Público também quer que a sociedade se desenvolva, que o cidadão tenha os seus direitos respeitados, a plena cidadania. Para isso, nós temos o mesmo objetivo, e tanto é assim que o cartório, que é o podcast do cartório, fui convidado como representante do Ministério Público, como promotor de justiça, e estou aqui porque são parcerias. A gente tem que sempre pensar que nós temos o mesmo objetivo, e para isso, como eu disse, a gente tem que atuar em conjunto. E em conjunto, todo mundo consegue melhores resultados. Todos os agentes estão sempre buscando ali o bem social, o bem da sociedade.
A gente Importante tem. ressaltar também a participação mais importante entre a fiscalização do Ministério Público com o cartório é a participação do cidadão, porque de fato, se aquela informação não chegar até vocês, não tem como fazer essa fiscalização de forma efetiva. Isso. Né? Isso aí eu sempre, como eu disse, que foi na pergunta do ponto de inflexão. A partir do momento que eu entendi que sozinho nenhum órgão vai conseguir resolver e que nossa sociedade é feita por cidadãos, e eu, antes de ser promotor de justiça, sou cidadão, toda nossa comunidade é feita por cidadão. Então a gente precisa que o cidadão resgatar esse senso de cidadania, o cidadão entender que ele tem direitos e tem deveres. Se ele viu uma ilegalidade ou algo que não está correto, ele tinha que entender que ele olhar aquela ilegalidade e se omitir dela, ele está causando problema para a sociedade e, no final das contas, a ele mesmo. Por isso que a gente precisa de conhecer nossos direitos e nossos deveres. E é fundamental essa... A parte que você falou do conhecer o nosso direito é uma tecla que a gente bate bastante aqui, porque essa história, vamos dizer, de chegar assim, você tem que fazer isso porque você tem que fazer. Não, a gente sempre busca fazer essa compreensão do cliente, de por que eu sou obrigado a fazer uma escritura, por que eu sou obrigada a fazer isso. Ainda que ele não pergunte, a gente tende a explicar justamente até para gerar esse valor, porque vamos dizer assim, a melhor propaganda é quem faz, quem está consumindo o serviço. Porque, de fato, a gente é um serviço público, a gente deve prestar com uma qualidade excelente, e muitas das vezes as pessoas se distanciam do cartório, às vezes do Ministério Público também, devido a essa visão que tem. Não sabe muito bem como é que funciona a atuação do Ministério Público, não sabe por que deve buscar o Ministério Público. Então, essa atuação conjunta, de fato, é importante, e ressaltar que só vai funcionar a partir do momento que o cidadão conhecer os direitos deles. Tatiana trouxe um ponto que eu acho fundamental. Tudo a gente tinha que levar, não só aqui para o cartório, para o Ministério Público, mas como cidadão. Todo mundo deveria, quando fosse fazer alguma coisa, começar pelo porquê. Por que eu estou fazendo aquilo? Tudo na nossa vida tem algum propósito, tem algum significado. A pessoa não vai vir no cartório sem um motivo. Ela tem que ter um motivo. Às vezes ela pode estar vindo aqui, aqui uma burocracia chata, porque eu vou perder meu tempo vindo no cartório. Mas por que aquilo é importante para a sua vida? Isso é uma reflexão que ela tem que ser feita. E aqui eu tenho certeza que vocês estão ou pensam em estar preparados para ter essa resposta, pelo que falou. E o cidadão tem esse direito. Se ele chegar aqui, por que eu estou tendo que vir aqui autenticar? Eu tenho certeza que aqui alguém estaria preparado para falar, e seria muito interessante que a pessoa que viesse aqui fizesse esse questionamento e tivesse uma resposta. Porque eu tenho certeza que se ele compreender a importância, como tu disse, ele vai chegar para o vizinho, vai chegar para o seu familiar e falar, e isso vai se espalhar. Olha, de fato, lá é um serviço importante e eu recomendo que você vá fazer. Excelente. Eu queria deixar aqui o resumo para o cidadão poder entender mais ou menos do que foi tratado aqui. Então, o cartório ele seria um lugar onde você oficializa os dados importantes da sua vida: nascimento, casamento, óbito, compra de bens, financiamento. Então, esses atos são registrados, oficializados no cartório. Então, nossa vida passa pelo cartório, nossa vida oficial. A gente só nasce para o direito quando a gente tem uma certidão de nascimento, quando a gente registra o nosso nascimento. Então, esses atos são feitos no cartório, ele garante a validade, legalidade e segurança jurídica. O Ministério Público é a instituição que zela pelo cumprimento da lei. Então, ela fiscaliza os serviços públicos, os cartórios, em que pese ser uma instituição sui generis, que é meio particular, meio pública, ele presta uma função pública. Então, ele é fiscalizado pelo Ministério Público. E o Ministério Público também defende os direitos da sociedade. Então, sempre que você entender que o seu direito não está sendo respeitado, o lugar que você pode ir, vai ser bem acolhido, vai ser o Ministério Público. Então, enquanto o cartório registra nossos momentos mais importantes, o Ministério Público assegura que esse processo seja justo, ético e acessível a todos. Nesse ponto é importante, por exemplo, que algo que é importante. A pessoa nasce
tem toda a vida dela registrada e quando ela morre, ela tem que passar pelo cartório, porque alguém tem que dizer que essa pessoa nasceu. E a pessoa, se todo mundo que andasse na rua tivesse que dizer, ó, eu sou filho de fulano de tal, nasci no dia tal, onde é que está registrado isso? Quem é que vai dizer que Felipe Rotondo nasceu em São Paulo no dia 27 de março de 1987, filho de fulano de tal, neto de fulano de tal? Onde? A gente tem que ter algum órgão, por isso que é importante. Então, o cartório é uma memória daquela pessoa. Isso é uma função muito relevante. Tu respondeu sem querer quem tu é, sem dizer o que tu faz. Então, sou fulano de nascer, filho de quem? Filho, sou pai, sou esposo, sou, no nosso caso aqui, né, servo de Deus. Mas vamos lá. Falei isso porque a gente vai tratar agora, doutor Felipe, de um assunto que é muito caro para a gente aqui no Caixote. A gente tem como valor seguir, obedecer, respeitar princípios milenares. Esses princípios eles têm uma base filosófica e estão encadernados em um livro que se chama Bíblia, né? E aqui a gente não está tratando de religião, a gente está tratando de princípios que vão nos levar à paz e prosperidade. E o que seria paz e prosperidade? Paz é a ausência de turbulência, né? O judeu ele fala shalom, né? Então shalom é completude, é não ter nada faltando, nada quebrado e tudo está em ordem, não seja nada fora do lugar. Então assim eu tenho paz, né? E aí para quem tem princípios cristãos é a paz que excede todo entendimento, é uma paz que posso estar num barquinho, tá tendo uma tempestade lá fora, eu estou dormindo porque eu estou protegido, eu estou em paz. Então, sem turbulência. E prosperidade é ter tudo aquilo que eu preciso para cumprir meu propósito. Então, o senhor é uma pessoa muito próspera, porque o senhor tem o seu mundos ali, o seu propósito que o senhor exerce. E eu conheço, eu vejo sua atuação de perto, não só como Ministério Público, mas como pessoa pensando na sociedade. Então, prosperidade e paz. E eu vou deixar claro que não é uma coisa religiosa. Vou lhe perguntar: todo mundo sabe que mentir é bom ou é ruim? Então eu lhe pergunto: mentir é bom ou é ruim? É péssimo. É péssimo. Então a verdade é um princípio que deve ser seguido. Então roubar é bom ou é ruim? É ruim. Então a gente sabe que roubar é ruim. Então é um princípio que eu devo ter, de respeitar o patrimônio das pessoas. Então essas coisas estão registradas, são princípios, todo mundo sabe, e são princípios que levam à paz e à prosperidade. E essa parte do nosso podcast, a gente queria utilizar para demonstrar isso, demonstrar que a gente não precisa ter uma religião, mas que se a gente seguir os princípios, a gente vai conseguir alcançar lugares bem altos, né? E alcançar a paz e a prosperidade. E vendo a sua vida, a gente percebe que o senhor segue princípios, né? Eu conversei com o senhor antes, o senhor me falou que não tem religião, né? Mas o senhor segue princípios, como o senhor falou durante toda a sua fala aqui. E um princípio que eu vi que é muito caro ao senhor, percebendo o que o senhor falou, é o princípio da disciplina. O princípio da disciplina ele se subdivide em duas coisas. Uma alta performance, o senhor é ligado 24 horas ali, trabalhando e executando e realizando projetos. E ele também é o princípio da repreensão. Então, para eu ser disciplinado, eu tenho que fazer o que é necessário. Então, tem um dizer do Tiago Brunello que fala que quem faz o que quer é criança, homem faz o que deve ser feito. E o princípio da repreensão. Salomão falou que o sábio não é repreensão. Quanto mais eu sou repreendido, mais eu tenho capacidade de ir mais longe, porque enquanto alguém me repreende, eu posso melhorar como pessoa e assim eu vou atingir lugares mais altos. Então a gente percebe esse princípio no Senhor. Não sei se eu estou certo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Se eu acho que esses princípios, se eu realmente tem esse princípio, né? Eu vou falar de outro princípio que eu também venho do senhor, que o senhor segue esse princípio, e se isso é decisivo para a sua vida, se o senhor chegou onde chegou, se isso influencia onde o senhor quer chegar. Eu vou tentar responder
É porque falar de si eu acho muito complicado, assim, fazer essa própria avaliação. Mas eu vou resgatar um pouco uma das perguntas que fizeram. Por que que fui escolher o Ministério Público? Eu, na verdade, eu nunca tive uma vocação para uma função em específico. Como eu disse, eu tive referências. Mas eu sempre tive como princípio, em tudo que eu faço, tentar fazer o melhor. Se eu tivesse tido a oportunidade de passar no concurso de juiz, eu ia exercer minha função da melhor forma possível, analisando o que é que eu preciso fazer, o que é que eu deveria me dedicar para aquilo e executar. Se eu tivesse seguido a carreira do meu pai, ser médico, com certeza estaria traçando, obviamente é uma outra carreira, mas pensando da mesma forma. Sempre tentando entender qual é o propósito da minha função e como eu posso fazer da melhor forma possível. Você falou de repreensão. Eu nunca tive problema com alguém me falar, olha, isso aqui, como você está fazendo, talvez não seja a melhor forma. Eu, eu acho que a gente sempre aprende ouvindo feedbacks. Nem ninguém, quem acha que vai fazer tudo certo, está totalmente errado, porque partiu já do princípio errado. Nós somos falíveis, então eu acho que a gente precisa ouvir ao redor para poder a gente estar todo dia aprimorando. Então, eu não sei se isso responde um pouco a pergunta ou se por partes, mas eu acho que sim, a gente tem que sempre entender qual é o nosso propósito, por que que eu nasci, por que que eu acordei esse dia, por que que eu decidi ir para o meu trabalho, o que que é minha função. Eu não acordo só para vir chegar aqui no meu gabinete e ficar lá esperando. Eu tenho que entender quais são as minhas possibilidades. E é lógico que nós somos seres humanos, nós temos limites, mas se eu tenho um cargo e ele me possibilita fazer transformações positivas, eu tenho que entender como otimizar essas transformações e usar meu propósito. Eu quero melhorar todo dia um pouco a minha comunidade. O que é que eu posso fazer dentro da minha função? E isso, todo dia a gente tem que construir. Se eu acordar, achar que eu vou só para o meu trabalho e por isso mesmo, para que que eu estou ali? Outra pessoa poderia estar no meu cargo fazendo algo melhor. Eu acho que isso eu levo como princípio. E o senhor falou aí uma coisa que é o que eu falei, eu acho que também o senhor segue muito o princípio do serviço, né? Então, o que é que eu posso fazer para ser melhor para minha comunidade, sem independente de nada em troca? Ah, eu tenho a condição de resolver este problema. Não importa, não é meu cargo, não é obrigação minha, mas eu quero ajudar, eu quero fazer isso. Jesus, ele fala disso, né? Ele fala que se você quiser ser o maior, você seja o menor, você sirva, né? Então, e assim eu vejo que isso é grande. O senhor serve muito, né? Eu percebo isso nas suas falas. E também percebo sobre maturidade. O senhor fala no começo que o senhor está sempre crescendo. A maturidade é um princípio que a gente tem que entender e a gente se torna mais maduro a partir do momento que eu estou sempre aprendendo e estou sempre amadurecendo, né? Para eu, quanto mais eu entendo isso, mais eu sou maduro. Da primeira fala que o senhor teve, o senhor mostrou isso. Paulo fala que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino e quando eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino. E é isso, é um caminho, né? É um caminho para alcançar a maturidade. E eu percebo isso na sua fala e nas suas atitudes. É, e para mim é uma honra. Aí eu já vou para outro princípio. Poder me ombrear ao Senhor e ter esse contato, porque o Senhor, a gente percebe que é um homem realmente de princípios. Eu falando da minha função, por exemplo, de eu aprender e do me dedicar. Eu até falei já para alguns amigos meus, alguns colegas, que se eu deixasse de ser promotor de justiça, do conhecimento que eu tenho hoje, e voltando para a questão do cidadão, que eu entendo que 90% do poder que o Ministério Público tem é do cidadão. A instituição Ministério Público, ela nasce de uma deficiência do cidadão, de ele não entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, saber que o município precisa fornecer
educação de qualidade, uma saúde de qualidade, e que se ele soubesse como cobrar, como exigir seu direito, como na época da eleição votar bem, e escolher melhores representantes, a sociedade mudaria. E eu, entendendo que o Ministério Público é uma delegação de poderes, se eu não fosse mais promotor de justiça, eu me vejo montando o que a gente tem muito, e eu tenho muita vontade, esperança de um dia a gente encontrar aqui em Buriticupu, ou numa regional, um observatório social de cidadãos fiscalizando, exercendo sua cidadania. Então, independente de eu estar como promotor de justiça, eu gostaria de fazer isso porque eu vejo propósito e como mudar a sociedade. Lógico que estando no Ministério Público e tendo esses 10% de poder a mais, eu me sinto mais realizado e mais motivado para fazer. Mas, mesmo não sendo promotor de justiça, eu poderia, com o conhecimento que eu tive do dia a dia, da experiência do todo dia estar atuando dessa forma, estar estudando para melhorar, eu exerceria a função em prol da sociedade, independente do cargo. Eu acho que isso é também um dos princípios aí que você falou. Excelente, excelente. Doutor, antes da gente encerrar, nós recebemos algumas perguntas pela internet, pelo Instagram. Eu queria. Essa aqui eu acredito que a gente já até respondeu, mas a gente pode reforçar. Como o cartório e o Ministério Público protege os cidadãos contra a fraude? E aí você falou que, na realidade, quem tem que proteger o cidadão, você acabou de falar inclusive sobre isso, né? É o próprio cidadão. Eu acredito que isso já foi respondido. E perguntaram quais as responsabilidades de um promotor extrajudicial. Também acredito que o senhor já respondeu quando a gente falou das funções do Ministério Público. Que é isso. É isso aí. Pronto, pode seguir. Você quer falar? Não, é explicar do cidadão, qual é a importância. A gente precisa, e já foi respondido de fato, saber que existe um documento de identidade, existe uma certidão. Ele tem que saber a importância e quando se exige, quando alguém vai comprar um imóvel, saber verificar se aquela documentação está correta, não acreditar num documento de gaveta, como se diz, que alguém escreveu algo sem estar autenticado. Isso ali ele está protegendo a sociedade. Não é só o patrimônio dele, se ele vai comprar um imóvel que a pessoa está vendendo e que não seria dela. Se ela se certificar, se ela entender que existe um cartório, que existem requisitos para comprar aquilo ali, ela vai atrás do cartório e ela está se protegendo. Então, o primeiro protetor de si é a própria pessoa. Então, o conhecimento é o principal. Nós temos sempre que investir no nosso próprio, no autoconhecimento, conhecimento da nossa sociedade, da nossa localidade e das nossas instituições, porque elas estão aí para proteger. Todas as instituições têm um princípio, têm um propósito, têm um objetivo, e a gente conhecendo quais são, tanto das instituições quanto dos institutos, a gente vai se proteger. Excelente. Isso, dentro dos princípios, é o princípio da verdade. E é interessante lembrar, como você falou, o cidadão ele tem a obrigação, né, o dever e o direito de verificar o que está acontecendo. E se ele desconfiar que alguma coisa está errada, e aí porque eu falei do princípio da verdade, as coisas têm que ser feitas às claras, elas são feitas de dia, à luz, né? Então, eu não posso, se eu estou vendo uma coisa que está sendo feita escondido, não posso falar para outra pessoa. Isso aqui é melhor tratar só com fulano e não com ciclano. É estranho. Então, se sou estranho, fale com o titular do cartório, com o substituto dele. Ah, não consegui resolver no cartório. Ministério Público, Judiciário. É importante que a gente tenha essas informações. Então, coisas estranhas, elas não acontecem. As coisas, de acordo com a lei, elas são feitas às claras. E elas são lindas de se ver e não tem por que esconder de ninguém. É o Né? princípio Então, da transparência, né? Todos os isso, nossos dados têm que ser transparentes, exceto o que de fato é um sigilo legal, sim. mas o cartório aqui, se algum cidadão vier aqui e houver uma negativa de informação, o cidadão também não precisa ficar satisfeito só com essa resposta. Vai lá no Ministério Público que a gente vai orientar para dizer, eu acho que essa resposta aí não é muito adequada, bora apurar isso aqui para ver se o cartório está agindo correto. Porque vocês têm o dever de transparência, vocês não podem omitir ou falsear a verdade. Então, se o cidadão está ali desconfiando de algo
externo, procure o cartório, verifique, faça aquela avaliação. Se desconfiar do cartório, vai no Ministério Público. Se desconfiou do servidor do Ministério Público, do promotor, tem a corregedoria do Ministério Público. Sempre vai ter uma outra instância que a gente pode procurar. Inclusive, tem um nome estranho, mas é uma coisa tranquila, chama due diligence, né? Diligenciar para verificar a verdade daqueles documentos, verificar se está tudo correto. Então, é isso. Acredito que era isso em relação a essas perguntas. Tá. Doutor Felipe, qual é a mensagem final que você deixa para quem nos assiste? Que busquem conhecimento, que busquem entender qual é o seu papel dentro de uma sociedade, e a gente não está só se resumindo. Pedro perguntou quem eu sou, ele disse que eu respondi quando eu disse que eu sou filho, sou neto. Uma parte. Isso. Então, as pessoas não vivem só na sua família. A família é muito importante, mas a sociedade também é muito importante. E para a gente viver bem numa sociedade, a gente precisa entender o que é cidadania, quais são nossos direitos e nossos deveres, para poder a gente viver em harmonia e ver a sociedade prosperar. Então, eu acredito que o recado é a gente sempre estar em constante conhecimento. Aqui, o cidadão pode achar que é muito técnico. Não, aqui a gente está falando, como o Pedro falou, de princípios de vida, e a gente tem que estar sempre se qualificando e estudando, não estudando formalmente, porque às vezes nem todo mundo tem acesso. Era bom que todo mundo tivesse acesso ao estudo formal, mas o de conhecer, e às vezes pode ser numa conversa, pode ser assistindo um vídeo que todo mundo tem hoje em dia acesso, e aprendendo. E na dúvida, procure outras pessoas, procure conversar com pessoas próximas e não desconfiem dos órgãos públicos por desconfiar. Eu sei que existe uma desconfiança generalizada nos órgãos. Quando a gente faz uma avaliação, às vezes o Ministério Público está em primeiro lugar, às vezes é a polícia, às vezes é o Poder Judiciário, ou às vezes é nenhum deles, mas a gente tem que começar a buscar a confiança, porque se a gente desconfiar de tudo, como é que a gente vai viver num mundo caótico desse, de desconfiança? A gente tem que chegar no mundo em que o normal seja confiar. E por isso existem as instituições, e por isso que o cartório faz parte, um cartório confiável, que tenham pessoas com propósitos, sejam qualificadas e que queiram prestar um bom serviço, vai ajudar esse mundo em que a confiança prospera e, consequentemente, toda a sociedade. Excelente, muito obrigado. Infelizmente, eu vou dizer que a gente chega ao fim desse episódio do nosso podcast. Foi uma honra, um privilégio, um prazer compartilhar esse tempo com vocês. Especialmente que o senhor, realmente a gente aprendeu muito sobre o senhor, sobre como o senhor pensa. A gente conversou antes e até sobre o podcast, gente, até sobre como estruturar o podcast. Ele nos ensinou aqui. Ele, né, joga em todas as posições do gol, ainda cruza, corre para cabecear. Então, é realmente uma pessoa que eu admiro, e foi realmente um prazer compartilhar esse tempo e poder a gente continuar, né? Se ele não tivesse compromisso, a gente ia a noite adentro aí. A satisfação é minha, o prazer foi meu, e estou à disposição. Com certeza que a gente vai ter outros assuntos, a gente pode buscar outras conversas. Como eu disse, eu sempre gosto, nunca gostei eu fugia de trabalho na escola, eu sempre fui tímido. Mas, como eu disse, no trabalho a gente percebe a necessidade de evoluirmos. E eu entendi que me comunicar faz parte do meu trabalho, e para isso eu preciso desenvolver, mesmo sabendo que é um esforço muito grande estar num podcast desse, saber que eu estou sendo gravado, que isso aqui vai para o público, mas é importante porque eu percebi que isso vai melhorar a minha atuação, e com isso eu vou conseguir fazer aquela sociedade cada dia estar melhor, porque eu estou compartilhando, não estou só dando informação, estou aprendendo também, e nesses diálogos, nessa comunicação entre nós e entre o cidadão, quem vai assistir pela internet, é fundamental, e por isso a gente está desenvolvendo, e por isso foi uma honra estar aqui, e estou à disposição para, se acharem que vale a pena, para os próximos episódios. Doutor Felipe, eu tenho certeza que hoje quem vai nos assistir ou vai nos ouvir
eles agora vão entender bem melhor qual é a participação entre essa atuação do Ministério Público com o cartório, e eu acredito que eles vão ser instigados também a essa busca, tipo, saber o que de fato eles devem ou não fazer, e buscar sempre essa orientação, esse conhecimento de quando procurar o cartório, quando acionar o Ministério Público. Acredito que eles quem nos ouve, nos assiste, vai ter essa noção bem mais esclarecedora. E mais do que isso, como essa parceria ela beneficia todos nós e garante a transparência e proteção dos nossos dados. É isso aí. Gostaria também de agradecer minha amiga Tati, minha amiga Tiago, pela participação, vocês engrandeceram aqui no nosso bate-papo. E é isso. Ficamos por aqui. Pronto. Muito obrigado. Gente, E seguir-nos no Instagram, nos podcasts. é Além verdade. disso, deixem sugestões nos comentários de próximos vídeos, próximos episódios, o que vocês querem assistir no nosso podcast. E deixe pergunta lá. Se eventualmente tiver alguma pergunta, eu tenho a satisfação de responder. Eu gosto de. Esse aqui é um problema dos podcasts. A gente acaba conversando muito e a gente deixa de interagir com o cidadão, com o ouvinte. E é importante que haja essa interação, que se faça perguntas, até para vocês entenderem quais são as dúvidas, e entender como pode melhorar o episódio. E eu, se tiver alguma pergunta, pode me direcionar, que eu faço questão de pessoalmente responder a todos. Excelente. Um grande abraço a todos. Paz, saúde e prosperidade. Tchau.